Bom, meu nome é Carlos Roberto Dravin e eu fui professor na filosofia em 1978. Eu iniciei em março de 1978 e trabalhei na filosofia durante várias décadas, né, porque eu me aposentei no final de 2010. Portanto, foram 32 anos no departamento de filosofia. Então, fala pra gente primeiro da sua formação em filosofia, como que começou e como que surgiu o seu interesse pela filosofia. Bom, antes da formação da vocação filosófica, né? A minha vocação filosófica, ela vem tanto da atração pela filosofia, como de uma certa rejeição por outros campos profissionais ou por outros campos de saber. Inicialmente, a gente pode dizer que o meu interesse pela filosofia, minha vocação pela filosofia, veio muito cedo, porque eu estudava no Colégio Loyola. Na época, as disciplinas eram disciplinas, digamos assim, científicas, química, física, biologia, matemática. Eu gostava da biologia, não gostava do resto. E eu tinha uma problemática religiosa muito forte. E eu li um livro de Bertrand Russell chamado Por que Não Sou Cristão? E esse livro me inquietou muito. Então, eu resolvi estudar um pouco aquelas ideias, né, do Bertrand Russell, não no sentido de confirmá-las, mas antes de refutá-las, assim que eu imaginei lá nos meus 18 anos, né? Além disso, eu tinha uma certa consciência social precoce, porque quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu pela primeira vez entrei numa favela e aí eu trabalhei um ano, né, numa favela fazendo levantamentos de habitação, da moradia, das condições, né, de vida no interior da favela. Era uma pesquisa, na verdade, e eu levava os formulários para lá e conversava, entrava na casa das pessoas. Isso me deu uma certa consciência social que começou a me empurrar levemente para a esquerda. Eu não digo nem que era politicamente de esquerda, né? Eu era um cristão que tinha lá meu engajamento social. Essas duas, digamos assim, dois fatores, né, eles convergiram, a consciência social e a inquietação religiosa. Então, esses dois componentes, eles convergiram num interesse ainda muito vago por filosofia. Mas, na época, as possibilidades profissionais eram mais restritas, então eu fui fazer psicologia. E é interessante observar o seguinte, a psicologia, na época, era uma psicologia marcadamente influência norte-americana. Então, era psicologia experimental, havia uma carga horária muito elevada de ciências biológicas, vamos dizer assim. Nós tínhamos anatomia, tínhamos neuroanatomia, fisiologia, psicofisiologia, muita estatística. Então, era um curso que os professores, a direção do curso, queria inserir o curso na área das ciências biológicas, não tanto das ciências humanas. Mas, como o meu interesse era fundamentalmente de questões, vamos chamar assim, metafísicas, entre aspas, né? Alimentadas pela inquietação religiosa ou sociais, eu fui muito desadaptado no curso de psicologia. Então, eu rejeitei muito, por isso eu digo, há uma atração que vem desses dois componentes, a inquietação religiosa e a consciência social. E há também uma certa rejeição daquela orientação muito empírica, vamos falar assim, se é possível, né? Uma tendência muito objetivista da psicologia da época. Aí eu praticamente abandonei assim, os estudos, ainda como estudante, abandonei estudos como estudante para ser um militante político e acabei me envolvendo na política. Esse envolvimento na política me despertou um pouco mais para a teoria marxista. Então comecei a ler textos esparsos da teoria marxista. Quando eu me formei em psicologia e diante assim do impasse profissional, não sabia o que ia fazer, uma das soluções foi estudar mais. E aí eu fui fazer o vestibular para filosofia.
Então, essa foi a minha entrada na filosofia. Mas, na verdade, embora eu tivesse uma certa vocação, eu tivesse esse impulso assim, filosófico desde cedo, esse impulso estava muito tosco ainda, muito pouco elaborado. Eu realmente desconhecia basicamente tudo da filosofia. Eram muito mais ideias vagas. Eu fui me familiarizar um pouquinho com a filosofia depois que eu fiz vestibular, já formado em psicologia, quando eu então comecei a estudar no departamento de filosofia. Então essa que foi minha vocação e como que ela foi se formatando, vamos dizer assim. Então você chegou a fazer uma outra graduação inteira em filosofia? Eu fiz primeiro a psicologia, o curso de psicologia eram 4 anos, o bacharelado, e depois mais 1 ano para ter o título de psicólogo. E fiz vestibular e fiz toda a graduação de filosofia. Então eu fui aluno daqueles professores da filosofia. Quem foram os seus mestres principais? Olha, quando eu entrei no primeiro período da filosofia, com muitas expectativas e conhecimento nulo, os meus primeiros professores foram... O mais célebre de todos foi o professor Arthur Versiani Veloso, que era professor de introdução à filosofia. Além dele, tinha a professora Ângela, que era esposa, então, do professor Zé Henrique, mas ele não era meu professor. Ela era professor de uma disciplina que era uma espécie de iniciação científica, introdução aos estudos científicos. E teve também uma professora que foi muito marcante, que foi a Sônia Viegas, logo no início. É claro que o professor Veloso tinha toda aquela envergadura, né, de ser o fundador da Faculdade de Filosofia, mas ele estava idoso e ele estava, vamos dizer assim, muito cético em relação, inclusive, à nossa vocação assim, filosófica. Ele ironizava a gente na sala de aula, e lia aqueles cadernos, ele tinha uns cadernos assim, antigos, que ele lia aqueles cadernos, né? Então era um pouco assim, inacessível demais, né? Ele já era um pouco monumento. E a Soninha, né? Só de eu falar Soninha, né? A gente chamava no diminutivo, a Sônia Viegas. A Soninha era muito jovem, muito próxima. E depois a Soninha era, vamos dizer assim, uma pessoa extraordinária na palavra poética. Ela falava de uma maneira absolutamente encantadora e nos seduziu a todos, né? Então, esse foi o primeiro impacto lá no departamento de filosofia. Depois é que eu fui tendo contato com outros professores. São os professores da turma que tinha ido para a Europa e tinha, sobretudo, estudado em Louvain, né? Em primeiro lugar, José de Anchieta Correia. Depois, né, o Sebastião Troco, que foi mais tardio, estudou em Louvain mais tarde, que fez mestrado orientado pelo Anchieta, né, Hugo César Tavares, né? Então, eu fui conhecendo, digamos, a turma que veio de Louvain. Ora, na época, o departamento de filosofia, ele tinha, eu diria, 2 vertentes, assim, teóricas, né? Tinha a vertente do pessoal de Louvain, né, que era a vertente, vamos chamar assim, fenomenológica existencial, e tinha a vertente marxista. Um dos professores de Louvain acabou se vinculando à vertente marxista, que foi o Walter Evangelista, mas mais tardiamente. Vamos dizer que o professor que representava mesmo a vertente marxista era o professor Luiz de Carvalho Bicalho. Então, eu não conseguia entender a proposta da fenomenologia. Era muito estranha para mim a proposta da fenomenologia. Então, eu não entendia. E a marxista, como eu já tinha passado pela militância política e já tinha lido textos esparsos, né, não tanto de Marx, mas dos marxistas, né? Textos de Lenin, textos de Mao Tse-tung, textos, enfim, de vários marxistas, né?
Então eu tinha mais inclinação, digamos assim, para o lado do marxismo. E tinha também, não é, aquelas disciplinas fortes, né, em história da filosofia. E aqui, então, né, um nome que há que ser ressaltado, a meu ver, é o nome do professor José Henrique Santos. Né? E foi com o professor José Henrique Santos que eu ouvi pela primeira vez, nas primeiras aulas, ainda na graduação, sobre Kant. Né? Então, esse é o primeiro nome forte, porque o professor José Henrique ele não era ligado nem à inclinação, vamos dizer, à vertente fenomenológica existencial e nem a marxista. Ele tinha uma formação, digamos assim, forte em história da filosofia, né, mas também de uma filosofia, digamos assim, sistemática. Então, foi um nome que me marcou muito, o professor José Henrique. Eu ficava muito silencioso nas aulas, porque eu entendia pouco. A verdade era essa. Né? Da mesma forma que eu entendia facilmente a posição marxista, eu tinha muita dificuldade de entender o que era fenomenologia. Né? Por um lado, era mais próxima da psicologia. Né? Que era mais próxima da psicologia, mas quando eu estudei psicologia, eu praticamente não vi nada de psicanálise, não existia na época psicanálise, teoria psicanalítica na psicologia, e praticamente nada de fenomenologia existencial. A psicologia era uma psicologia experimental, a base era experimental, e depois, nos 2 últimos anos, era uma psicologia profissional. Era, por exemplo, trabalhar com organizações, trabalhar com recursos humanos, com testes psicológicos, com avaliação psicológica. Então, a parte teórica era muito pouco, vamos dizer assim, influenciada diretamente pela filosofia, porque a psicologia estava marcando, desde cedo, estava marcando a sua posição de autonomia e de independência em relação à filosofia. Quando eu estava no primeiro período de psicologia, logo no início, assim, com total ingenuidade, num seminário, eu perguntei ao meu professor de psicologia experimental sobre psicanálise, mas o que é psicanálise? E ele respondeu, não, psicanálise não é aqui no departamento, você errou de departamento. É lá no 7º andar da velha Fafiche, que era o departamento de letras, né? Porque ali se fazia ciência. Né? Então, quando eu chego na filosofia, a proposta, é claro que Sartre, por exemplo, né, um texto feito existencialismo e humanismo, é relativamente fácil. Mas a proposta fenomenológica me era estranha. E eu tive muita dificuldade com Kant especificamente. Eu gostava muito, né, de aprender, interessava pelas aulas do professor José Henrique, mas eu ficava muito silencioso, porque eu não entendia de modo algum, né, o que era a instância transcendental. Para mim, né, o conhecimento tinha que ser explicado através da sua gênese empírica. Né? Ou seja, vamos dizer assim, as etapas do desenvolvimento cognitivo, alguma coisa mais próxima, digamos assim, de Piaget. Eu não entendia a pergunta sobre condições de possibilidade. Aquilo era muito estranho. E o outro professor, naturalmente, que eu deixei para o final, porque foi o que mais me marcou de todos, foi o padre Henrique Vaz. Né? Eu entendia pouco também o que ele falava, mas eu tinha uma afinidade com ele. Né? Então, eu já tinha uma afinidade mais pessoal, porque eu conhecia os jesuítas, eu fui aluno dos jesuítas, então eu me aproximei dele. Né? Mas, por exemplo, ele deu um curso sobre a física de Aristóteles, que eu não entendi nada. Né? Eu não tinha formação suficiente. Estou me lembrando aqui, porque a gente esquece e corre o risco assim, de ser muito injusto, né? Um professor também foi muito importante no primeiro período, pela organização das aulas, né? Pela simplicidade da aula, sem nenhum arrobo assim, de brilhantismo, mas que dava, né, um chão, que era o professor Silvio Barata, que dava aquelas aulas arrumadinhas, né? Ele chegava cedinho, chegava no quadro, enchia o quadro todo, na época quadro giz, né? Enchia o quadro todo, né? Quadro negro,
enchia o quadro antes dos alunos chegarem, depois que ele ia explicando, né, os pré-socráticos e tudo. O professor Silvio Barata foi uma figura importante também. Mas, evidentemente, o padre Henrique Vaz era hors concours, né, para mim, na época. Esses eram, assim, os meus professores na graduação. Né? E quando que você se tornou professor do Departamento de Filosofia? Bom, eu inicialmente... Foi quando através de concurso? Foi. Eu inicialmente estava estudando filosofia, já era formado em psicologia, e por um acaso, né, tem um filme de Woody Allen que é muito interessante porque ele mostra como que o acaso ele pesa, às vezes, decisivamente na vida de uma pessoa. É aquele filme chamado Match Point, em que há um momento em que a pessoa joga um anel e o anel, em vez de cair para um lado, cai para o outro lado. Com isso, o sujeito poderia ter sido acusado de assassinato. Ele não só não é acusado de assassinato, mas vira milionário, né? Bem, eu nem assassinei ninguém, nem me tornei milionário, mas o acaso foi o seguinte: eu conversando com uma pessoa, era um amigo meu, ele foi encarregado pelo reitor da PUC de abrir um curso, uma faculdade ligada à PUC, mas com uma certa independência, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele falou: você quer dar aula? Eu falei: mas dar aula de quê? Não sei nada. Ele falou: você dá aula de formação religiosa, que é uma disciplina obrigatória da PUC. Eu sei que você tem uma longa trajetória com os jesuítas. Ele está bem, né? Ia ganhar um dinheiro importante, né? E aí eu ia dar essa disciplina, mas duas semanas antes das aulas iniciarem, a professora de psicologia desistiu. Ele falou: agora você pega a psicologia. E aí eu tive que me virar e começar a estudar psicologia finalmente, depois de formado. E aí eu comecei a dar aula de psicologia em Pedro Leopoldo. Depois eu consegui trabalhar em Belo Horizonte, na FUMEC, dando aula de psicologia da personalidade. Psicologia da personalidade é a disciplina mais teórica da formação de psicologia na época, né? Que eram as teorias da personalidade. E estudando as teorias da personalidade, eu comecei a ficar cada vez mais interessado sobre a fundamentação, vamos falar assim, das teorias psicológicas, né? Eu comecei a estudar e comecei a caminhar cada vez mais na direção da psicologia. Mas eu queria até contar uma outra coisinha. Como minha cabeça era muito mais marxista, por isso que eu não entendia a proposta da fenomenologia, achava esse negócio transcendental muito esquisito. E a marxismo não. O marxismo era coisa muito mais pé no chão. Então eu formei um pouco de uma espécie de cosmovisão marxista. E um colega meu que depois virou colega, um colega meu estudante, que depois virou colega professor, que era o Ricardo Fenati, e que ele era um pouco uma exceção, porque ali o clima, a gente não pode esquecer que o contexto era da ditadura militar, né? Então mesmo o pessoal da fenomenologia e tudo, era todo mundo mais ou menos de esquerda, vagamente esquerda. Esse era o ethos, digamos, a atmosfera que a gente respirava. Eu então formei uma cosmovisão marxista, que é uma cosmovisão que explicava tudo, praticamente, né? E o Ricardo vinha de uma certa reflexão sobre a ciência. Isso era raro no departamento, né? E eu fiquei muito amigo dele, a gente saía muito, e eu falava a minha cosmovisão marxista com ele, e ele começou a me interrogar. Então eu devo muito ao Ricardo a ir descobrindo os furos da cosmovisão marxista. Ele mostrava, né, que o mundo não era tão simples e, portanto, a filosofia também não podia ser tão simples se quisesse aprender alguma coisa da complexidade do mundo. Eu me devo muito a ele. Discussões assim, que eu não podia ter com um professor, teria que ser com um colega. Eu viajei com ele, saía com ele, e ele conversava comigo durante horas e horas. Eu fui, então, me distanciando, digamos, do marxismo mais ortodoxo, dessa que eu estou chamando de cosmovisão, e fui tentando ler, comecei a estudar mais história da filosofia.
peguei a história da filosofia do Abanhano, em português. Em espanhol são 3 volumes, grandões. Em português eram 14 volumes pequenininhos, encapados de verde. Aí eu peguei na biblioteca e resumi os 14 volumes do Abanhano para ter uma visão assim, da história da filosofia. Aí que eu tive assim, um certo conhecimento e quando abri a oportunidade de entrar para o departamento, eu entrei. Mas é preciso dizer o seguinte, né, sobretudo para o pessoal mais jovem, né, que era incomparavelmente mais fácil. Né? Hoje, entrar para um departamento, qualquer que seja o departamento, mas especificamente para um departamento de filosofia numa universidade pública, é muito difícil. Né? Aí, da mesma forma que, vamos dizer assim, o acaso abriu as portas da atividade acadêmica, essa professora de psicologia que desistiu e eu ocupei o lugar dela, antes de entrar na UFMG, foi uma sorte incrível, porque foi um momento em que houve a expansão do departamento de filosofia para o ciclo básico, para o ciclo básico de ciências sociais. O Ricardo já era professor, ele era meu amigo, e ele é que abriu, né, a porta para a minha entrada. Mas essa entrada foi possibilitada porque, na época, havia um clima hostil à filosofia, hostil às ciências humanas em geral. Por exemplo, o ministro da Educação da época, Coronel Jarbas Passarinho, ele deu uma entrevista, né, na televisão, dizendo que o Brasil não precisava de psicólogos, de gente das ciências humanas. O Brasil precisava de engenheiros, de mecânicos, isso que faria o desenvolvimento do Brasil. Né? Então, havia aquele clima, assim, né, um pouco persecutório, um pouco de mal-estar em relação às ciências humanas, e o professor Zé Henrique, e aí eu não sei bem, né, certamente o Ricardo Fenati saberá explicar isso melhor, resolveu, né, afirmar no interior da universidade a presença da filosofia. E deu esse nome astucioso de lógica do pensamento científico, que nada tinha de lógica e quase nada de pensamento científico. Era um espaço para reflexão. Né? E aí abriu um monte de vagas, eu entrei com aquele grupo de professores, né? E então entrei numa condição que na época chamava de professor colaborador. Quer dizer, era precário, porque você entrava e da mesma forma que hoje um professor substituto tem que fazer um contrato, você fazia um contrato e depois renovava o contrato. Foi uma conquista do movimento docente que os professores colaboradores fossem convertidos em professores efetivos. E eu entrei nessa leva. Eu fiz concurso no seguinte sentido, né, que tem que ser explicitado. Não foi um concurso como são os concursos hoje, que são muito difíceis, concursos públicos e cada vez mais, vamos dizer assim, controlados, né? Ou pelo menos formalmente controlados. Mas na banca, presidindo a banca, estava o professor Zé Henrique. E eu fui muito beneficiado, porque caiu um tema para mim, que é um tema que me ajudou enormemente, porque a minha aula eu falei sobre razão e liberdade. Eu tinha acabado de ler o livro de Herbert Marcuse, que era Razão e Revolução, e estava começando a ler autores, digamos assim, da Escola de Frankfurt, que tinha uma ascendência hegeliana. E quando eu comecei a dar aula e falei que razão e liberdade se articulavam dialeticamente, qualquer coisa assim, o Zé Henrique interrompeu minha aula. Onde você aprendeu isso? Eu falei, eu aprendi isso e tal. E ele ficou muito bem impressionado. Essa intervenção dele me sinalizou que eu ia passar. E depois, né, o movimento estudantil é vício, né? O movimento docente pressionou para que não tivesse tantos professores colaboradores mais, né, porque era um número enorme, se não me engano. Agora eu vou sacar estatisticamente, que eu não sei, mas é tipo assim, 1/3 do corpo docente da universidade é chamado de professor colaborador.
Então, nós fomos integrados. E aí que eu entrei para o departamento de filosofia, lecionando no ciclo básico, né? Essa lógica, né? Que chamava lógica, né? Era sociologia, lógica, economia e política. E você teve essa participação com movimentos até clandestinos, né, também, de resistência à ditadura militar. Você já falou um pouco isso em outra entrevista, mas talvez só para retomar, se nesse movimento, se nesses tempos muito duros da ditadura, se o Departamento de Filosofia teve algum papel importante, né, nessa época da ditadura, e se tinha uma relação dos movimentos mais políticos, de organização, com o departamento? Olha, eu não sei dizer bem, porque eu entrei para o movimento estudantil quando era estudante de psicologia. Então, eu não tinha muito contato com o departamento de filosofia. E o que havia é o seguinte, não é? O estudante que era, vamos falar assim, cooptado pelo movimento estudantil. Por que eu estou usando a palavra cooptado? Porque havia todo um trabalho de militância no sentido de chamar os alunos, aqueles que tinham uma consciência social, tinham uma certa sensibilidade política, outros alunos que já estavam, outros estudantes que já estavam no movimento, ficavam conversando, vamos tomar um chopp. Mas, na verdade, aquilo era uma tarefa política. Ele não saía para tomar um chopp, ele chamava você para conversar com você, para te sondar. Como via que você estava, vamos dizer, aberto, né? Ele ia te cooptando, te chamando para o movimento estudantil. À medida que você entrando no movimento estudantil, você ia dando adeus, digamos assim, entre aspas, uma ironia, à ciência burguesa. Você já vira interdepartamental, fazer provas, trabalho, estudar. Então, os meus primeiros anos na faculdade, como eu não gostava da psicologia, né, dessa psicologia que era muito empírica, muito experimentalista, eu mergulhei no movimento estudantil. Então, eu fui do diretório, né, da Faculdade de Filosofia, e aí, a partir do diretório, eu fui contatado para entrar no movimento clandestino, que é a Ação Popular. A Ação Popular tinha o atrativo de ter sido um movimento oriundo da antiga JUC, da Juventude Universitária Católica, mas que tinha se afastado muito. Apesar desse afastamento, porque a Ação Popular ela se denominava então, né, Ação Popular Marxista-Leninista, então já tinha nome de marxista-leninista, o documento base da Ação Popular ainda tinha marcas assim visíveis de uma certa filosofia hegeliana da história, que eram as marcas do padre Henrique Vaz, que tinha colaborado no início quando a Ação Popular ainda era ligado, digamos assim, mais ligado aos meios católicos. Nessa época ele já não tinha nenhum papel, nenhuma proximidade, né? Ele tinha se afastado completamente e estava fazendo um movimento inverso. Ele estava cada vez mais distante e crítico do marxismo. Mas as marcas da filosofia hegeliana da história estavam presentes. Então foi para mim fácil aderir, né, àquele documento, que é o documento base. E a adesão àquele documento é que era, digamos assim, a entrada, né, vamos dizer assim, o bilhete de ingresso no movimento clandestino. Eu entrei no movimento clandestino e militei um pouco e tudo. Nas reuniões, então, nós tínhamos contato com alunos das ciências sociais, alunos da filosofia. Por exemplo, um aluno da filosofia que era marcadamente esquerda, foi professor também no ciclo básico, foi o Pedro Atos. O Pedro Atos era marcadamente de esquerda. Então, eu conhecia bem, mas das reuniões, eu já o conhecia das reuniões, né? Então, essa que foi a minha experiência. Quando eu me tornei professor, não, antes de ser professor, me tornei aluno da filosofia, eu já acompanhava a uma certa distância. A minha participação, se pode-se dizer assim, política, já no departamento de filosofia, foi através do movimento pela anistia, né? Havia um movimento
que foi organizado pelo Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro tinha uma posição, digamos assim, mais de alianças, né, e tal. Então, o partido, que era o Partidão, organizou uma espécie de frente democrática, né, que era uma frente para lutar pela anistia e criar fóruns de debate para a redemocratização do Brasil. Eu participei, o presidente do movimento em Minas Gerais era o professor Edgar da Mata Machado, e eu fui da diretoria desse movimento, então eu participei, né, e tive oportunidades interessantes de conhecer pessoas, né, porque o Partido Comunista ele tinha uma presença assim, maior, né, nos meios intelectuais e musicais e tudo. Por exemplo, era o Centro Brasil Democrático, né? Quando eu estive no Rio de Janeiro, né, numa tarefa do Centro Brasil Democrático, eu já era professor do Departamento de Filosofia. Mas não era nada mais clandestino, não era nada mais daquela barra pesada que existia antes, né? E foi na época em que houve uma reação dos militares no sentido de um fechamento. Estava no período da abertura, foi a época da explosão da bomba no Rio Centro. A bomba do Rio Centro, eu tive visitando o Rio Centro, porque aquela manifestação do Rio Centro foi um grande show musical, né? O show de maio, eu não sei mais de que ano, mas nesse show foi organizado, um dos organizadores foi o Centro Brasil Democrático, ou seja, era vamos dizer assim, uma frente, mas dirigida pelo Partido Comunista. Então, o Partido Comunista estava mexendo naquilo. Então, nós fomos para o Rio, nós fizemos reuniões na casa do Oscar Niemeyer, e de lá nós fomos para o Rio Centro, para ver o local onde ia ser o show. E quando teve o show, já não estava no Rio mais, aí explodiu a bomba. Explodiu no colo do sujeito que ia, né, do terrorista do Exército, que ia explodir a bomba lá, porque ia criar um pânico, né, ia acusar, né, os comunistas e ia abrir as possibilidades de um fechamento político. Essa que foi, digamos assim, a minha participação política já na época que eu era professor, né? Mas não era mais do que isso, né? Mas era tudo legal, né? A reunião que foi feita, por exemplo, no Rio, né? Era tudo totalmente legalizado, né? Aqui em Belo Horizonte, a inauguração do Centro Brasil Democrático foi no auditório da Faculdade de Direito, né? Então, foram vários deputados federais, teve um senador gaúcho do MDB que veio, né? Também, e o orador final, quer dizer, o grande estrela, né, dessa noite de inauguração foi o sindicalista, o líder sindical famoso, foi o Lula, né, que deu vamos dizer assim, falou, né, fez o encerramento, o discurso de encerramento do Centro Brasil Democrático. Essa foi a minha participação. Mas aí eu já estava me caminhando muito mais para a vida acadêmica, né? O contexto da ditadura no Departamento de Filosofia teve alguma influência direta? Você como aluno, assim, tiveram professores, por exemplo, que foram perseguidos? Você acompanhou isso como... Ainda porque você era da psicologia, né? Quando eu era aluno da psicologia, né, teve uma perseguição, vamos falar assim, de vários docentes de várias áreas, né? Então, por exemplo, na filosofia, houve uma pressão. Eu não era do departamento, não conhecia o departamento de filosofia, não sabia nem quem que eram os professores, mas já sabia pela notoriedade do padre Henrique Vaz. E que ele, me parece, eu tenho medo de errar, porque são memórias muito, muito vagas. Eu tenho a impressão que ele foi demitido, ele entrou na lista de demissão, e depois voltaram atrás. Por quê?
porque antes de 64, quer dizer, antes do golpe, ele teve uma certa presença, assim, digamos, na esquerda católica. Então, ele foi processado e ele entrou num inquérito policial militar. Ele foi chamado a depor e tudo. Depois ele saiu, ele estava também se afastando. Então, houve esse movimento. Mas a gente não pode esquecer, né, que em 1968, né, nesse prédio aqui da antiga Fafiche, houve a invasão do prédio pelas forças de segurança, né? Eu era estudante de psicologia e era do diretório, e nós estávamos organizando o encontro da União Estadual dos Estudantes, que era, então, proibida. O DCE era legal, porque era regional. Toda a organização estudantil mais ampla era proibida, era ilegal. Então, nós estávamos organizando, e nós estávamos exatamente no segundo andar, na última sala desse prédio, e foi uma coisa também, um outro acaso. Eu cheguei na janela e vi a polícia chegando, e avisei o pessoal queimou as coisas, e aí a polícia entrou e jogou bombas, etc. Nós fechamos e ficamos presos no prédio. Ficamos mais ou menos 10 horas da manhã, 10h30 até 6h30 da tarde, ilhados aqui no prédio, com um monte de pessoas em volta. E nessa época ainda a ditadura não tinha fechado inteiramente, então tinha vários jornalistas, né, radialistas aqui na porta e tudo. E aqui, nesse momento, né, muitos professores foram vistos como hostis ao regime, né, a começar do diretor da Fafiche, né, que era o professor Pedro Parafito Bessa. E ele, então, entrou na lista de cassação, ele foi afastado. Foi um negócio terrível, porque ele era um grande professor, né, e ele foi afastado e ficou, inclusive, numa situação difícil, né. Então, muitos professores, o Tarcísio, que agora esqueci o nome dele, da Letras, então, a gente via esse tipo de perseguição. Quando eu entrei para o departamento, não como professor, como aluno, então era nítido, né? Tinha os professores, vamos dizer, mais à esquerda, que era mais ou menos o ethos. Havia uma crítica permanente, né, ao regime, mais ou menos explícita, porque havia medo, né, da denúncia, né, de ter alunos que podiam denunciar o professor. Alguns professores que eram um pouco mais distanciados, digamos, do clima político, e eu só me lembro de um professor que era tido como uma pessoa de direita, apenas um professor. E ele ficou muito isolado, porque havia muita desconfiança em relação a ele, e havia suspeitas que ele tinha falado alguma coisa sobre colegas para as autoridades militares. Eu não posso dizer se isso é verdadeiro, se isso é falso. É um professor que eu gostava muito dele pessoalmente, né? Ele, inclusive, me abriu umas perspectivas interessantes, que ele, a primeira vez que falou sobre alguns autores que eu não conhecia, extremamente capaz do ponto de vista da inteligência verbal, né? Fluente, né? Da filosofia. Era o único, né? E os outros professores tinham desde os marxistas, né, como o Luiz de Carvalho Bicalho, que foi do Partido Comunista, dos velhos tempos, né, o Walter Evangelista, né, até professores que eram ligados à fenomenologia, que eram muito críticos, né, como, por exemplo, o José de Anchieta Corrêa, que era um homem, vamos dizer, de esquerda, né, embora não marxista. Agora, Dravinho, você foi metade da sua carreira acadêmica foi aqui na Fafiche da Carangola e a outra metade foi na Fafiche do Campus, né? Quase que meio a meio, né? Como que você avalia essa mudança da Fafiche aqui da Carangola para a Fafiche da Pampulha? As memórias que a gente tem, elas são memórias afetivas, né? Elas são marcadas pelo afeto. A gente lembra daquilo que nos afeta, né? Por isso que a gente avalia como uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Então, você lembra de um evento,
E você falava, foi ótimo, e o outro falou, não, foi terrível, né? Porque são memórias afetivas, né? É preciso um larguíssimo esforço de pesquisa para tentar reconstruir, não plenamente, mas reconstruir aproximadamente uma memória que seja não neutra, porque eu não creio, né, que haja uma memória neutra, mas que tenha alguma equidistância, digamos, maior, né? Digamos assim, desse tumulto afetivo, né? Mas essa Fafiche aqui era a Fafiche da minha militância. Era a Fafiche também da experiência libertária. Porque o que acontece é o seguinte, enquanto no Brasil nós estávamos na luta contra a ditadura militar, fora do Brasil, nos países democráticos, né, ocidentais, vamos dizer, da democracia parlamentar, então nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, mas sobretudo Alemanha, França e os Estados Unidos, havia toda aquela movimentação que depois foi chamada de contracultura, que era muito mais reivindicações comportamentais e libertárias no sentido afetivo, no sentido sexual, no sentido comportamental. Era um pouco difícil para a nossa cabeça, de pessoas comprometidas na esquerda, lidar com esse outro tipo de reivindicação, essa outra pauta de reivindicação mais marcadamente comportamental. Mas éramos todos jovens, portanto, a gente entrava, né, nas festas, né, enfim, em todas aquelas experimentações e coisas que existiam, que existiam na época, né? Então, o prédio velho da Fafiche, quer dizer, a velha Fafiche, era uma Fafiche carregada dessa experiência para mim, né? Então, eu tinha uma identificação forte com esse prédio e com essa localização. Daqui saíam, né, os estudantes para manifestações no centro da cidade, né, e a Fafiche, então, ela tinha uma presença urbana muito marcada, né? As pessoas que não gostavam falavam que era uma casa de loucos, né, ficavam brincando, né, que aqui era um hospício, né, que se jogasse uma lona por cima virava um circo, enfim, porque cada dessas experiências, enfim, experiências afetivas, experiências sexuais, libertárias, de um comportamento inconformista. E muitos professores partilhavam disso, né? Quando surgiu a proposta de mudança para o campus, eu fui contra. Eu fui contra porque eu queria que a Fafiche continuasse aqui, né, digamos assim, como, ironicamente, essa casa de loucos, ou seja, essa casa de inquietação, de turbulência, de experimentação, de ressonância urbana, né? Então, eu fiz de tudo para não ir. Quem era o diretor na época, que se tornou meu amigo, já era meu amigo, né, que era o Paulo Saturnino, o Paulinho Muleta, né, que está até aí no Facebook até hoje, postando, né, as suas intervenções políticas, né? O Paulinho fez de tudo para nós irmos para o campus, porque seria um prédio mais moderno e a Fafiche perderia o estigma, digamos assim, desse lugar um pouco estranho, um pouco gauche. Ela se integraria, digamos assim, no universo, né, acadêmico, universo da universidade. E ele argumentou nessa direção, e a posição dele ganhou no Conselho Universitário. Eu organizei um abaixo-assinado contrário e mobilizei o máximo de estudantes que podia, né? E conseguimos muitas assinaturas mesmo. Fizemos um abaixo-assinado e entregamos para o Paulinho para encaminhar para o Conselho Universitário, eu já era professor, claro, né, para não ir, mas o Conselho Universitário não quis saber de abaixo-assinado e isso estava dentro da política universitária da época e mudou para lá. Eu fui para lá inicialmente, portanto, de uma maneira assim, como um luto, né, o luto de ter perdido esse espaço aqui. Mas depois eu acabei gostando da nova Fafiche.
Agora, o que existe, por isso que eu estava falando da memória afetiva, né? É o que é bom e o que é ruim, né? É claro que isso depende muito das histórias, dos valores que a gente tem. A Fafiche, não digo coincidentemente, mas de uma maneira convergente, a mudança para o prédio convergiu com a disseminação do sistema de pós-graduação e, portanto, com a profissionalização, né? Profissionalização de todas as áreas, mais especificamente com a profissionalização da filosofia. Então, aquele professor boêmio, né? Porque havia a tradição boêmia da Fafiche, vários professores do departamento de Ciências Sociais, professores do departamento de História, da filosofia, eram boêmios, né? É no sentido que o nome, digamos assim, ganhou significado na França do século XIX. O universo boêmio era um universo em que tinha intelectuais, né? Pequenos literatos, pequenos nesse sentido, um pouco ensaístas, bêbados, pessoas desajustadas, diversos matizes, que era o universo da boemia. Aqui tinha professores que tinham um pé na boemia. Professores, por exemplo, que bebiam a noite inteira e chegavam de manhã para dar aula ainda meio chumbados, né? Tinha isso. E eles eram pessoas muito interessantes, né? À medida que há uma profissionalização, isso foi se tornando inviável, né? Os professores vão investir nas suas carreiras, né? Antes mesmo, digamos assim, do produtivismo acadêmico e tudo, vão investir nas suas carreiras, seus colóquios, seus congressos, né? E vai ficando impossível aquele clima, digamos assim, de permissividade, de intercâmbio, né? Que o professor saía com os seus alunos e ia beber numa maleta e chegava lá e 10, 15 pessoas na mesa falando mal do regime militar e bebendo e mandando descer bebida até de madrugada, todo mundo junto, assim, uma convivência rebelde, boêmia, né? Isso foi acabando, esse clima. E eu não gostei, porque eu gostava era disso, né? Ainda mantive um pouco, né? Mas muda, porque, por exemplo, aqui eu terminava de lecionar, por exemplo, de tarde, dava aula à tarde, às vezes, encontrava com o diretor da Fafiche, com outros professores, nós íamos a pé e íamos beber na Savassi, todo mundo junto, né? Acabando a noite numa boate. Isso era possível, né? O diretor da Fafiche, mas no campus não é possível, estava separado, né, desse mundo urbano e tudo. Por outro lado, houve um ganho. A bebida alcoólica podia ser vendida. Era supostamente proibido, mas todo mundo bebia no bar do Gordo, né? E além do bar, tinha vários bares aqui embaixo, né, onde o pessoal ia. Mas a gente tem que ver que há ganhos, né? Quando eu aposentei, e os meus colegas me honraram com o convite para dar aula inaugural do departamento, eu pensei, o que eu vou falar, né? Eu tinha saído recentemente do departamento, então eu escrevi um texto em que eu, na época, estava lendo um filósofo maravilhoso, difícil, mas maravilhoso, que é Manuel Levinas. Então, eu lendo, né, um pouco Manuel Levinas na época, eu dei o título para a aula inaugural de O Dom do Outro, né? Que o outro, ele é dom exatamente pela alteridade. Ele não é dom porque é parecido com você, igual, amigão, te conheço. Se você tiver alguma disponibilidade, que é muito difícil, eu não estou falando porque eu tenho, não, mas uma certa disponibilidade para aprender. Por que eu escolhi esse tema? Escolhi esse tema pensando no seguinte, quando eu aposentei, foi o momento que entraram vários professores para o departamento de filosofia, vários jovens professores, que vinham de lugares muito diversos, né, e que não tinham mais
vamos dizer, aquela filiação histórica ao departamento de filosofia, como, por exemplo, Ricardo Fenati, né, o Pedro Atos, né, o Ivan Domingues, todos eles eram alunos do departamento que se tornaram professores. Tornaram-se colegas dos professores deles mesmos. Agora não, veio um do Rio de Janeiro, o outro veio do Sul, então cada um veio de um lado, né? E eu pensei, bem, o que nós vamos fazer, né, diante disso? Eu estava saindo, já estava aposentado, não teria que lidar com o problema. Mas ainda, no colegiado da pós-graduação, nas últimas reuniões, eu lembro, que eu participei, eu lembro de uma conversa, né? Como que esses professores novos vão ser integrados na pós-graduação? Né? Integrado na pós-graduação, você está trabalhando, vamos pegar aleatoriamente um autor, Kant, por exemplo. Né? Então, ele é especialista em Kant, ele vai dar um curso na pós-graduação sobre um aspecto da crítica da razão pura, da crítica da faculdade de julgar, etc. Ele está, digamos, na sua área. Se ele vai ter que dar filosofia moderna, ele tem que falar de Kant, Spinoza, Leibniz, Hume, etc. Então, é melhor ele trabalhar com a sua pesquisa na pós-graduação. Então, como é que nós vamos fazer? Todo mundo está querendo vir para a pós-graduação, não podemos deixar. Eu lembro que teve essa discussão, né, no colegiado da pós-graduação. Aí, quando eu saí, pensei, fazer alguma coisa que seja uma espécie de acolhimento desses jovens professores. É claro que eu não nomeei, não falei nada, eu só chamei o dom do outro, da importância de acolher o diferente. Porque há uma contribuição. Nós éramos muito interessantes, boêmios, mas isso cobra um preço em termos de estudo, de competências, de dedicação. Isso não tem dúvida nenhuma. E agora, com esse clima, digamos, da nova Fafiche, não só em termos espaciais, da mudança para o campus, mas em termos da própria reconfiguração da filosofia, digamos assim, no mapa da pós-graduação no Brasil, né, é muito importante. Embora eu, né, com toda a minha idiosincrasia, que eu estava conversando, Patrícia, com você, aqui embaixo, eu acho que a vocação da filosofia é uma vocação mundana. Não, evidentemente, no sentido da boemia. É a vocação mundana porque ela tem que pensar o mundo. É claro que uma pessoa que estuda 30 anos de Platão e aprende grego, não é? Ela vai nos dar assim, um instrumental importantíssimo, quer dizer, aquilo que eu teria que fazer, eu não preciso, porque eu vou ler um grande estudioso que faz por mim. Né? E assim qualquer, vamos dizer, etapa na história da filosofia. Mas eu acho que a vocação da filosofia é pensar o mundo. Pensar o mundo é pensar, por exemplo, né, o que significa viver nas condições das novas tecnologias que nós temos hoje. O que é viver no mundo, né, da globalização capitalista de cunho neoliberal. Né? O que significam as pautas, por exemplo, das políticas identitárias no contexto, por exemplo, da gravíssima desigualdade estrutural em que nós vivemos. Né? Quer dizer, existe uma quantidade muito grande de temas que são temas mundanos em que você pensa através de Kant, ou você pensa através de Hegel, ou de Foucault, seja o que for. Né? É claro, para você pensar, o ideal é que você tenha uma boa mediação conceitual, né? Que isso é dado pelo estudioso, pelo especialista. Mas se nós, né, ficarmos intramuros, excessivamente voltados, né? Estou falando agora especificamente da filosofia, porque é diferente, por exemplo, pegar a psicologia, que eu tenho um certo contato. Né? A psicologia tem que ir, né, para as coisas, por exemplo. Né? A minha mulher trabalha com adolescente infrator. Ela é professora da PUC, professora da pós-graduação em psicologia, mas o campo de pesquisa é o adolescente infrator. Nós sabemos que no Brasil tem um verdadeiro genocídio. Né? Um genocídio. Esse último ano, o mapa da violência fala em 65 mil, 66 mil assassinatos.
A maioria são de jovens, né, e jovens negros. Né? Que isso aí é a marca da escravidão mais atual do que nunca. Né? Então, isso aí é um trabalho, né, que é um trabalho de inserção no mundo. A filosofia não é assim, e não pode ser assim, não é a mesma coisa. Mas então, se o filósofo ele cria barreiras e vira assim uma filosofia intramuros, como diz o Ricardo Fenati, gosta de falar isso, que eu converso muito com ele sobre isso, né? Intramuros, o que vai acontecer? O pensamento não precisa de viver na academia. Davi, você integrou uma linha de pesquisa do departamento que não existe mais, que era, não sei se era filosofia da psicanálise ou filosofia e psicanálise. E como que você vê essa relação? Porque ele também foi um pouco seu objeto de estudo, de pesquisa. Né? Você orientou muitos estudantes nessa linha, né? Como que você vê a relação entre filosofia e psicanálise no início, né, assim, da sua inserção de pesquisa e agora? Olha, eu não conhecia nada de psicanálise durante o meu curso de psicologia, não tive contato nenhum. Né? Quando eu cheguei no departamento de filosofia, eu queria distância da psicologia e, portanto, algum professor tinha muito pouca coisa. Por exemplo, José Anchieta Correia, embora fenomenólogo, ele tinha interesse em psicanálise, porque a psicanálise é muito forte na Universidade de Louvain. Né? Lá tem um professor da Universidade de Louvain que era um grande estudioso de Freud, que era Jacques Scott. Então, ele falava um pouquinho de psicanálise e eu não tinha nenhuma vontade de mexer com isso. Quer dizer, a minha entrada na psicanálise foi totalmente alheia à vida acadêmica, através da análise pessoal. O que te leva a uma análise não é assim, a meu ver, eu quero fazer um processo de autoconhecimento. Geralmente é um mal-estar, algum tipo de sofrimento psíquico, de conflito, algum problema que te leva a um engajamento na análise pessoal. Que não é um processo fácil, é um processo longo, demorado, sem efeitos assim, pragmáticos, funcionais, imediatos, e que te obriga a mexer com coisas que às vezes você prefere esquecer do que mexer. Então é difícil. E através da análise pessoal, eu fui aproximando do universo da psicanálise e tive contato com um analista aqui de Belo Horizonte, já falecido, muito importante, que ele dava cursos de formação em psicanálise. Então minha formação toda de psicanálise, ela foi feita fora da universidade, né? Eu fiz vários anos de seminário, e seminário sobre os textos freudianos, enfim, sobre vários tópicos em psicanálise. E fui me apaixonar. Esse professor, ele não era da universidade, ele era um psicanalista, Antônio, mas agora o sobrenome dele não me vem. Mas Antônio Ribeiro, doutor Antônio Ribeiro. Então, fiz vários anos de curso com Antônio Ribeiro, comecei a frequentar o ciclo psicanalítico, comecei a apresentar trabalhos lá e, por infelicidade, o Antônio Ribeiro teve uma doença gravíssima e em poucos meses ele faleceu. Então, precisava de alguém para dar seminário de metapsicologia. Metapsicologia é a parte mais teórica da psicanálise. E como eu não tinha formação filosófica, eles me chamaram para substituí-lo numa instituição. Ele dava em várias instituições. Numa delas, me chamaram para substituí-lo. E eu comecei, então, a trabalhar sistematicamente o texto freudiano e um pouco também da história da psicanálise. Essa ausência da psicanálise na universidade se reverteu. Então, surgiu o curso de especialização em teoria psicanalítica, surgiu essa linha de pesquisa, né? O Walter Evangelista, Célio Garcia, eles lutaram muito pela linha de pesquisa e então eu comecei a mexer com psicanálise, trabalhar com psicanálise e que eu vejo o seguinte, a psicanálise hoje, ela tem vários problemas, assim, do ponto de vista da sua transmissão. E hoje a psicanálise sofreu um refluxo fortíssimo no mundo anglo-saxônico. Você pegar um livro de história da psiquiatria, por exemplo,
do início da década de 50, você vai ver que tem um capítulo imenso sobre psicanálise no livro de psiquiatria. Se você pegar um livro de psiquiatria anglo-saxônico, inglês ou americano, agora, praticamente não tem nada de psicanálise. Quando menciona a psicanálise, fala que foi erro ou uma antiga doutrina do século XIX e assim por diante. Então, houve um refluxo muito grande da psicanálise no universo anglo-saxão e uma ampliação muito grande no mundo francês, né? Muito forte no mundo francês, sobretudo através da atividade de Jacques Lacan, que é um autor que me interessa também, né? Embora eu não me considere assim, um conhecedor da obra lacaniana. Agora, eu acho que a relação entre filosofia e psicanálise ela é uma relação assim, muito interessante, porque são dois continentes. E, geralmente, os povos desses continentes, eles não se comunicam muito, né? O grosso dos psicanalistas desconhece muito a filosofia. E o pouco de filosofia que eles conhecem é via Lacan, pela formação filosófica que Lacan tinha. Então, como Lacan se transforma numa espécie de figura oracular, se ele fala alguma coisa, as pessoas recebem aquilo que ele diz como se fosse aquilo é a filosofia. Então, Lacan se apropria, por exemplo, de Hegel, se apropria dos estudiosos do surgimento da ciência moderna, de Poiré, de Kojève, né? E, por exemplo, né, a gente vê muitos psicanalistas, né, pensando, por exemplo, que Kant é o Kant apresentado por Lacan no texto Kant com Sade, que o próprio título do texto é provocativo, né? Kant com Sade, né? E é claro que isso é Lacan e não é Kant. E é preciso a gente entender que ele não é um scholar que está tentando fazer um estudo de Kant. Ele está, vamos falar assim, saqueando na filosofia aquilo que pode servir para os seus propósitos como teórico da psicanálise. Mas só que na difusão, né, as pessoas compram, às vezes, isso com uma certa facilidade. Então, há um déficit de conhecimento filosófico no campo da psicanálise. Por outro lado, a psicanálise ainda é vista, é claro, né, em geral, talvez no meio filosófico a coisa seja muito mais sofisticada, mas segundo um certo naturalismo freudiano. Ou que a psicanálise coloca uma ênfase unilateral na sexualidade, ou que a psicanálise propõe qualquer coisa na linha da liberação sexual, etc., quando isso, né, é a vulgata. Na verdade, né, a psicanálise, a teoria psicanalítica, né, nos seus desdobramentos históricos, ela tem muito o que dizer para a filosofia, né? Vamos pegar uma coisa que eu não conheço, tá? Exatamente uma linha da psicanálise que eu não estudei, que é exatamente a anglo-saxônica, porque eu me dediquei mais à psicanálise francesa. Um psicanalista tão atento a questões empíricas como Winnicott, por exemplo, né? Que a gente imagina, bom, esse não quer saber nada de filosofia, ele foi pediatra, né? E ele teve a oportunidade de observar centenas e centenas de crianças, né? Então a psicanálise dele é rica por essa observação empírica. Mas ele é lido, por exemplo, por um filósofo brasileiro, né? Que, independente de dizer que a leitura é boa ou má, não importa, né? Como o Gélico Lopariti, que foi da Unicamp, por uma ótica heideggeriana. É claro que os heideggerianos do Rio não gostam da leitura dos heideggerianos lá de Campinas, etc. Mas isso aí é uma briga familiar entre os heideggerianos, né? Mas ele pega o Winnicott e lê com um olhar filosófico. A revista dele, Natureza Humana, tem artigos muito interessantes, né? E esse tipo de leitura, por exemplo, é feita, né, também com uma discussão, por exemplo, com o neopragmatismo americano, né? Então, por exemplo, hoje um
um intelectual muito conhecido, filósofo, muito conhecido na mídia, que é o Vladimir Safatli, faz uma ponte entre a psicanálise e Hegel, via Lacan, né? É um Hegel, digamos, afrancesado, né? Cogeviano, mas ele faz essa leitura. Então tem muitas pontes, vias, que eu acho que são enriquecedoras para a reflexão filosófica. Inclusive, a atual reflexão social crítica que a psicanálise faz das sociedades sociais avançadas. Quer dizer, muitas das, vamos dizer assim, daquilo que parece, né, muito libertador nessas sociedades ocidentais, é vista hoje com certo distanciamento crítico pelos psicanalistas, sobretudo pelos psicanalistas franceses. Então, eles têm, eu acho, uma conversa muito interessante, né? Eu citei Heidegger, né? Citei o neopragmatismo, né? Citei Hegel, né? Mas tem toda uma tradição aí de encontro entre psicanálise e filosofia, que é a teoria crítica da sociedade da chamada Escola de Frankfurt, né? Desde Adorno, né, até Habermas e até mais recentemente Honneth, né? Então, toda a discussão sobre a teoria do reconhecimento, em que a presença da psicanálise é muito importante. Porque qual que é o primeiro, como mostra Honneth, o primeiro movimento do reconhecimento? O primeiro movimento do reconhecimento é aquele outro familiar, né, que, digamos assim, ele não conhece para depois reconhecer, ele reconhece para depois conhecer. A criança que vê, vamos chamar de mãe, não precisa ser mãe biológica, mas a criança que vê o olhar da mãe para um objeto, ele também olha para aquele objeto. Então, é o reconhecimento da mãe, nessa triangulação, que faz com que essa criança, ao reconhecer o olhar da mãe, comece a se interessar por aquele objeto, conhecer aquele objeto. Então, o elemento propriamente do conhecimento, aquele aspecto cognitivo, é mediado pelo reconhecimento do outro materno. Então, é fascinante, né, que é toda a questão aí que há uma possibilidade de intercâmbio, de interlocução entre a psicanálise e a filosofia, a meu ver. Eu queria saber um pouco da sua relação com seus alunos, com quem você formou, assim, quais foram os seus discípulos, de ouvir falar muito sobre suas aulas. Eu tive uma trajetória acidentada, né? Com essas coisas todas, desses caminhos todos. Então, eu não fiz aquela trajetória certinha, linear, né? De tantos professores que cedo, digamos assim, descobriram, digamos assim, o seu nervo profissional, né? Mas tive muita sorte, porque eu nunca tive nenhum problema em sala de aula com aluno. Eu nunca tive problema, por exemplo, de tensão com aluno, de conflito com aluno, de reclamação. Eu tive uma sorte muito grande, porque eu sempre procurei uma postura assim, mais informal, e isso facilitou muito, né? Então, minha relação com os alunos, até hoje, não é, que eu já agora mesmo vou precisar de ir para a sala de aula com bengala, porque eu continuo dando aula, né? Hoje eu não dei aula, né? A última aula foi na sexta-feira, mas hoje eu participei de uma banca de final de curso, né, na graduação, do chamado TCC, né? Mas eu vou acabar entrando com uma bengala ou com um andador em sala de aula, porque a gente perde um pouco, né, às vezes, né, a força vital, né, para contatar com os alunos. Mas sempre foi muito bom, né? E aí tem o efeito Silvio Santos. O efeito Silvio Santos, que é uma brincadeira, que é o seguinte, né? Você pode chegar, né, e ler um texto super rigoroso, que você pensou e que vai ser extremamente bom para os alunos, né? Mas eu não tenho esse perfil. Eu falo mais ou menos solto. Isso que eu estou falando para vocês é o que eu falo na sala de aula.
A diferença só é que na sala de aula eu vou fazer um esquema, explicando o esquema. É mais ou menos assim. Isso ajuda a circulação, né, das conversas entre o professor e os alunos, né? Então, é um pouco isso, né? Na verdade, o esquema com que eu dou aula, eu aprendi com o Padre Vaz, com uma diferença que o Padre Vaz era sisudo, era sério, infinitamente mais erudito e mais competente do que eu. Mas a forma, né, se você não tem conteúdo, pelo menos a forma. Ele ia escrevendo no quadro, preparou a aula antes, é claro, que ele preparava tudo, né? Eu não improviso, né? Não é uma conversa no sentido improvisado. Eu preparo tudo. Mas eu preparo, mas não leio. Eu escrevo no quadro, né, e vou explicando. É como se fosse um esqueleto que eu vou colocando, digamos assim, a carne desse esqueleto nas conversas na sala de aula. Então, é mais ou menos essa a minha maneira de trabalhar com os alunos. E orientação, aí depende muito, né? Tem alunos, atualmente eu dou aula na pós-graduação, lá no mestrado, não tem doutorado, lá dos jesuítas, né? Eu estava comentando com a Patrícia que a grande dificuldade é que nós recebemos alunos, tem alguns muito bons, né? Mas recebemos alunos, às vezes, com uma formação muito precária. São pessoas que vêm de um meio muito pobre e com um nível de leitura muito, assim, incipiente, muito, muito pobre mesmo, né? Porque a pobreza é a pobreza simbólica também, não é a pobreza financeira, material, simbólica. Então, a gente se vê numa dificuldade muito grande, sobretudo na hora da escrita. Então, essa é a parte mais difícil, que é ajudar a pessoa a escrever uma dissertação de mestrado. Agora, atualmente, por exemplo, eu tenho um orientando que é um jornalista, ele escreve toda semana. Então, eu falo com ele, ó, olha isso aí, ele faz sozinho. Quer dizer, ele precisa quase nenhuma de ajuda, só mesmo um interlocutor. E eu acho que a gente não deve só orientar aquilo que a gente sabe, a gente deve orientar o que não sabe também, né? Porque não é que você tenha que saber, é que você é um interlocutor, você tem experiência, você suspeita que o caminho não seja bom. Você fala, olha, você não está vendo isso, você está fazendo demais aquilo. É um pouco nessa direção. Mesmo ele sabendo mais, às vezes o aluno sabe mais do que você, né? Então, é um pouco assim que é a minha interação com os alunos. Ótimo, Davi. Tá bom? Para mim também tá maravilhoso. Então, tá bom. A gente diz isso.